Olá, tudo bem? Venho falar de homeopatia em casos emergenciais do dia a dia e trouxe um medicamento muitíssimo importante que está neste curso de homeopatia, tá certo? É um curso de casos emergenciais comuns do dia a dia. E o que que seria isso? Bem, basicamente, o que que é que ocorre mais na nossa situação, no nosso cotidiano, né? As gripes, né? As febres, tá? E neste curso eu vou explicando a visão homeopática, a visão alopática, né? E a importância de você fazer o uso da homeopatia. E hoje eu trouxe aqui para vocês um medicamento que ele é muito usado nessas questões de resfriados, tá certo? Então, eu quero que vocês observem como é importante nós desenvolvermos a observação homeopática, tá? Porque o medicamento, ele não vai ser para a gripe, para a sinusite ou para a rinite, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque esse remédio, ele é um dos mais utilizados nesses casos, mas ele não é o único, tá? Neste curso, ele tinha 14, mas eu adicionei mais dois medicamentos, então nós temos mais 16 medicamentos específicos no módulo apenas de gripe, tá? E febre. Já no módulo de sinusite, de rinite, já temos mais outros medicamentos, tá certo? Então, se você estiver com esse padrão de sintomas e sinais, no momento que você desenvolver uma gripe ou uma rinite que não é de repetição e sinusite que não é de repetição, tá? Repetição que eu falo assim, frequente, porque se for frequente, você precisa de um acompanhamento homeopático, tá? Então, se for uma coisa assim, que ocorreu de forma súbita, que eu vou explicar agora, você vai poder usar essa homeopatia de acordo com esses sintomas. Mas existem outros diversos medicamentos, tá certo? Então, vamos desenvolver o pensamento homeopático agora, tá? Vamos lá. O comportamento dessa pessoa, né, que precisa deste medicamento, por que o comportamento? Vamos lembrar? Na homeopatia, o medicamento que foi usado, a substância que foi usada por Hahnemann, que ele que inventou essa ciência, essa questão toda do uso da homeopatia ser semelhante com o que você sente. Então, recapitulando, essa substância que ele pegou, ele foi experimentando nele, né? E a partir disso, ele foi desenvolvendo os sintomas e os sinais de alguma situação, de alguma doença lá. Então, ele percebeu que esse mesmo medicamento pode curar uma pessoa que está, essa substância pode curar uma pessoa que está doente com os mesmos sintomas e sinais, tá? Então, esses sintomas e sinais, essa pessoa também desenvolveu comportamentos, forma de agir no momento, tá? E nós precisamos observar isso, não é só o físico, nós não somos só o sistema respiratório aqui, só a mão, só o nariz, só o olho, né? Nós somos um conjunto. Então, Hahnemann observa isso, que a pessoa ela vai se comportar de uma maneira, né? Nestes momentos agudos também, tá? Que nós estamos estudando aqui questões emergenciais, súbitas, não crônicas. Crônicas é que já vem já de algum tempo se arrastando, tá? Então, se você iniciou um resfriado e o seu comportamento, o comportamento do seu filho já é embotado, sonolento, né? Ele fica indiferente, fica mais distraído, melancólico, ele perde a percepção da situação ao redor, tá? Então ele começa a não reconhecer os seus parentes, tá bom? E essa situação, essa condição vai piorar à tarde, pode ocorrer dessa pessoa, dessa criança, acordar às 2 da manhã, tá? Porque na homeopatia, os horários é muito importante da gente observar, tá certo?
E esse comportamento, juntamente com sintomas físicos, aí você vai falar, mas pode ser que não tenha sintoma físico? Pode, de comportamento? Pode ser, mas veja, toda vez que você adoece, você vai ficar ou mais enfraquecido, sonolento, irritado, tá? Então, é nesse sentido que nós temos que observar, ok? A não ser que seja, por exemplo, ferro fosfórico. Ferro fosfórico, ele fica adoecido, fica com febre e continua andando, mas ele também apresenta um comportamento de estar enfermo e continuar andando. Isso também é um comportamento, tá? Então, tudo nós temos que observar, tá? O homeopata clássico, a pessoa que desenvolve o pensamento clássico, sempre vai falar assim, tá doendo o corpo, mas e como é que tá se comportando? Tá pensando em quê? Tá sentindo como? Tá? Essa é uma visão holística da qual nós estamos desenvolvendo aqui. Então, ele é muito utilizado para as febres dos fenos. Fiquem atentos, anotem isso. É uma atuação mais no sistema respiratório superior, tá certo? Então, é uma coriza que desce rapidamente para a laringe, tá? E se esse medicamento ele tem uma observação, você tem que ter certeza do uso desse medicamento, porque é tanta coriza que ela vai descer para a laringe e ela não vai ficar parada aqui. Se o medicamento não for correto, a patologia, a doença vai seguir o seu curso. E qual é o próximo curso? Se não tratar, né, aqui ela vai descer para o pulmão, tá? E aí já não entra mais o padrão deste medicamento, tá certo? Então nós temos que ter cuidado com isso. Aí nós vamos falar assim, a homeopatia que está piorando? Não, a homeopatia ela não está piorando. Simplesmente o medicamento não foi o correto e a doença continua o seu curso, porque toda doença tem o seu começo, meio e fim. Se não é tratada de forma correta com o medicamento correto, ela vai seguir o seu curso, tá? Então vamos lá. O que devemos observar? Deixa eu beber uma água aqui. O que devemos observar nos olhos, né? A criança ou você, porque esse medicamento não é só para criança, é para qualquer pessoa de qualquer idade que desenvolva esses sintomas e esses sinais, tá? Mas vamos falar para a criança, ok? Seu filho, ele vai estar com os olhos vermelhos e vai estar lacrimejando, tá? E você vai perguntar, mas como que você sente essa água aí descendo do seu olho, né? Ele vai dizer, ai, tá ardendo, mamãe, meus olhos estão ardendo. E ele vai ficar sensível à luz, né? Ele vai ficar esfregando os seus olhos, tá? E vai sentir essa queimação nas pálpebras, tá bom? E essa condição do olho vai melhorar ao ar livre. Há outros medicamentos que também vão desenvolver a febre dos fenos, que vão ficar com os olhos assim lacrimejando bastante, mas essa pessoa não vai ficar com o olho ardendo, vai ficar com o olho com a sensação de areia nos olhos. É diferente. E aí o medicamento não vai ser esse, vai ser outro, tá? Vai também esfregar, mas no que esfrega não melhora, tá? Então aqui ele precisa esfregar, porque o olho ele vai estar ardendo, né? Uma sensação de queimação e vai ter essa lacrimação aí, tá? E vermelhos, tá? Há outro medicamento também que tem esse padrão, mas se comporta diferente, ok? E o nariz? Como é que vai estar este nariz, né? Óbvio. Tá aqui no sistema respiratório superior, essa pessoa vai ficar espirrando, né? E principalmente quando entra em ambientes mais quentes, abafados, tá? Então, como que é essa secreção? Como que é? Nós temos que observar como que é a secreção, tá? Ela é mais aquosa, mais ácida aqui, deixa queimado aqui, ó,
tá? A volta do nariz, ela fica mais queimada, tá? E tem outro medicamento que essa coriza também, ela é ácida e deixa queimado aqui, mas a forma de se comportar não é mais sonolento, embotado, tem uma fraqueza, mas se comporta com uma ansiedade sobre a sua saúde, é diferente desse, tá? Então, na homeopatia, a gente tem que fazer esses tipos de observações, tá? Mas, juntando tudo isso, nós vamos dar esse padrão de comportamento, né? Que essa coriza, tá? Ela geralmente ocorre devido ao vento, né? Quando ocorre aquelas flores, né? Aquele odor, aqui fala de pêssego, né? Mas existem pessoas que ao cheirar determinada coisa já começa a espirrar, né? Então, é uma coriza que inicia na narina esquerda e estende à direita. É importante a gente falar. Mas como é que tá aí? Tá escorrendo mais de qual lado? Tá? A lateralidade na homeopatia é muito importante, tá certo? Esse aqui começa a coriza da esquerda para a direita. Há outro que começa da direita para a esquerda e também tem essa secreção, essa aquosa, né, clarinha, e arde aqui, tá? Arde mesmo, queima aqui. Não é só esse daqui, é outro medicamento. E no curso eu falo desse outro medicamento também, tá? Então, ele desenvolve dor de ouvido, né? Uma dor de garganta que vai diretamente para o ouvido, tá bom? Lembrando que os sintomas começam da esquerda para a direita, tá? E aí ele vai ter também, se aprofundar essa dor, né? Ele vai ter essa descarga e pus, né? E é uma dor como se fosse fios grossos, tá certo? A forma de sentir a dor é muito importante a gente identificar. Como que é a dor? Queima, pulsa, né? Qual é a sensação da dor? Quando a gente desenvolve um pensamento homeopático, nós pegamos essa informação para encontrar o remédio. Porque, em geral, a gente pergunta: meu filho está doendo aonde? Ele vai falar: estou com dor de ouvido. E aí o pensamento convencional não vai fazer nada. Minha mãe, meu ouvido está pulsando, está doendo, está ardendo. Ele vai lá e pega o medicamento e suprime essa dor de ouvido, que vai piorar mais lá na frente, né? Igual eu sempre falo, o progresso das doenças, tá? Mas tendo a informação dessa sensação de dor, nós encontramos o medicamento apropriado para que o seu filho use, para que você use e melhore essa condição de forma natural. E aí, como que é a tosse? Eu vejo muitos pais buscando a homeopatia porque eles ficam desesperados em busca de tratamento para os seus filhos, porque eles tossem muito. O sistema respiratório das crianças são muito afetados, né? E aqui, esse medicamento, ele trata mais aqui de forma superior, o sistema respiratório superior, ok? Então, é uma tosse mais rouca, uma tosse mais seca, que a criança vai falar assim: eu sinto cócegas aqui, arde, né, minha laringe, tá? Tá ardendo, então eu tenho a sensação que está sendo dividida, que está sendo rasgada, tá? Então, é uma dor que, como se tivesse despedaçado, né? Tá despedaçando, tá bom? A laringe. E precisa apertar a laringe ao tossir, tá? E é uma tosse que vem acompanhada de coriza. E essa rouquidão, essa tosse ocorre em especial na primavera. Eu vou falar do clima mais para frente, tá? Existe outro medicamento que também piora. Tem essa tosse, tem uma cócega aqui, que irrita muito. E piora também no frio seco, tá? Mas o padrão de comportamento é diferente, tá certo? Como que é a dor de cabeça, né? Se está localizada no sistema respiratório superior, essa criança, essa pessoa vai sentir dor, né? Vai sentir dor aonde? Provavelmente na cabeça,
né? Então, essa dor de cabeça, ela vai vir acompanhada com coriza, não tá seco o nariz, tá com coriza, daquela forma lá que eu expliquei no início, tá bom? Então, e essa dor vai piorar ao ar livre, fechando os olhos, tá? E melhora em sala quente, a dor de cabeça, tá certo? Bem, a dor de cabeça também continua igual, como se fosse fios, tá? Isso também pode ocorrer após ferimento nos nervos, essa dor de cabeça, tá bom? Então, assim, é uma dor de cabeça que move da esquerda para a direita, bem como a dor de ouvido, bem como a coriza que começa do lado esquerdo e se move para o direito, tá? Essa dor também inicia nas têmporas, tá? Mas nas têmporas, em geral, olha lá, em geral é direita. A direita piorando ao piscar os olhos, tá? E estende a testa. E essa dor também pode ser occipital, descendo ao pescoço, tá? Então é importante nós observarmos como a dor caminha, né? E, em geral, essas dores começam do lado esquerdo, da esquerda para a direita, tá? Mas a dor na têmpora, tá? Ó, direita, em geral, da direita. Piora mais do lado direito e ao piscar, que vai se estender à testa. Nós temos que nos atentar a essas modalidades, essa forma de sentir a dor de cabeça, tá? E tem que estar acompanhada com coriza. Então, essa pessoa ela vai piorar no clima do outono, na primavera, no mês de agosto, tá? No clima frio, úmido, tá bom? Não é um clima seco igual o outro medicamento. Ele tem essa cócega aqui na laringe, mas ele desenvolve os seus sintomas a partir do clima frio e seco, tá? E algumas pessoas podem começar a pegar resfriado, a pegar resfriado não é porque molhou o pé, né? Eles ficam mais sensíveis, né? E aí começa a desenvolver os sintomas, os sinais após molhar os pés, tá certo? E se ocorrer a febre? Porque aí já aprofundou mais esse resfriado, virou uma gripe. Já não é mais resfriado, já é uma gripe, né? Então o pulso vai estar acelerado e mais cheio, tá certo? Calor com coriza e sede, porque nós temos que ver o que que essa criança, o que você quer beber mais nesse período que você está adoentado, né? Você tem sede? Você não tem sede? Né? Porque existem medicamentos que têm essa dor de ouvido aí, né? Que ele não já não tem sede, tá? Ele se comporta bem diferente na forma de pedir água, na forma de comer, tá? Então, como que está neste momento dessa febre, né? A febre está no corpo inteiro, não é só você pegar o termômetro aqui, ó, e falar, tá com tantos graus de febre. Não, nós temos que desenvolver o pensamento homeopático, pegar nas partes do corpo e aferir, verificar, né? As partes do corpo todas estão quentes, né? E como que é esse pulso? Está acelerado e está cheio, né? Então, assim, pode haver calafrios, né? Uma frieza que alterna com o calor, mas está durante esse muco, essa secreção toda aí escorrendo, tá? E os suores serão fáceis, tá bom? E bastante suores. Nós temos que lembrar de uma coisa. Essa pessoa vai piorar à noite em sala quente, a questão do nariz aqui, tá? E vai melhorar ao ar livre. Tem uma curiosidade aqui que piora se comer pepinos, mas eu acredito que ninguém que esteja resfriado vai ter que comer pepinos. Mas se acontecer essa questão de você piorar a sua condição e você observar, né? E o desejo aqui, ó, desejo por cebola crua.
tá? Existem outros medicamentos homeopáticos, mas que não tem nada a ver com um padrão de comportamento desse, que apresentam desejo por cebolas cruas. Então, é importante nós observarmos que tipo de desejo você tem. Aí, mas aí você vai dizer, e se não tiver desejo por cebolas cruas e tiver todos esses sintomas que você disse, eu posso dar o remédio? Pode dar o remédio. E como eu vou dar o remédio? Bem, isso eu explico no curso Homeopatia Emergencial. A forma que você deve dar esse medicamento, a forma que você deve repeti-lo, tá certo? Ou trocar se os sintomas não forem restabelecidos, se o equilíbrio não estiver vindo como tem que vir rapidamente nessas questões emergenciais comuns do dia a dia, tá? Então, este medicamento aqui é Allium cepa, a cebola, tá certo? Os meus estudos estão baseados nestes mestres da homeopatia, tá? Bem como em Hahnemann também, tá? Mas esse estudo eu peguei desses homeopatas aqui, tá certo? Bem, então é isso. Eu agradeço muitíssimo a vocês que me ouviram até agora e até o próximo estudo de homeopatia emergencial nos casos comuns do dia a dia. E para que você tenha um conhecimento mais amplo dos medicamentos dos quais você pode utilizar e ter esse conhecimento dentro da sua família para que você auxilie de forma natural e eficaz, ele está no curso Homeopatia Emergencial para Crianças para você, tá certo? Um curso completamente online, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai trazer muitos benefícios para você e a sua família, tá certo? Então é isso, você compartilhe esse vídeo com um número de pessoas maiores aí que você puder, para que possamos divulgar essa brilhante ideia do uso da homeopatia em nossas vidas, tá certo? Tchau, gente, até a próxima.